Muito bem, nessa aula nós vamos estudar uma das mais importantes regras de derivação. É a regra da cadeia, que é a derivação da composição de funções. Então eu vou usar muito aqui nessa aula aquela representação esquemática da composição de funções por meio de diagrama de blocos, que nós vimos na revisão de pré-cálculo. Eu vou deixar o link aqui na descrição para a aula da playlist de pré-cálculo sobre função composta. Mas então, a aula de hoje é sobre regra da cadeia, que é a derivada da função composta. Então eu quero calcular isso aqui, a derivada da composta de f e g, de x em relação a x. O objetivo é calcular a derivada dessa composição de funções. Então vamos recorrer, como eu disse, àquela representação em diagrama de blocos para a composição de funções. Esse primeiro bloco é a função g e o segundo bloco é a função f. Então na entrada do primeiro bloco eu tenho x, a variável independente. Na saída eu vou ter g de x, que eu vou chamar de u. Então u é igual a g de x. Na saída do segundo bloco, eu vou ter y, que é o f de u. E aí eu quero calcular a derivada da saída em relação à entrada, né? Eu quero calcular, portanto, dy dx. O que a regra da cadeia nos diz, e eu não vou demonstrar aqui a regra da cadeia nesse momento, porque vai ficar um pouco pesado para vocês nesse estágio, tá? Então, por hora, eu vou só apresentar a regra da cadeia, como ela é usada, mas não vou demonstrá-la ainda, tá? Então ela diz o seguinte, que a derivada da saída da composição em relação à entrada vai ser o produto das derivadas entre a entrada e a saída de cada estágio, ou seja, dy du vezes du dx. Então, a derivada da composição, quer dizer, a derivada da saída em relação à entrada da composição aqui dos dois blocos, né? O dy dx vai ser a derivada dessa saída em relação à entrada do segundo bloco, ou seja, dy du multiplicada pela saída do primeiro bloco e a entrada do primeiro bloco, ou seja, du dx. Então está aqui a regra da cadeia. Formulação da regra da cadeia. Outra maneira de representar, né, com outra anotação, seria a seguinte. Eu sei que y igual a f de u. E u é o gx, né? Então isso aqui é f de gx, que é a anotação para representar aqui a composição de funções, né? Isso é composta de f e g. U é g de x. dy dx é a derivada da composta, né? Porque y é a composta de f e g. dy du é derivada em relação ao u de f de u, né? Porque y é f de u. Então isso aqui é o f' de u, mais u é g de x. Então isso é f' de g de x. E a derivada de u em relação a x é a derivada de g de x em relação a x, ou seja, é o g' de x. Então, substituindo isso aqui, isso e isso nessa primeira anotação aqui da regra da cadeia, o que nós teremos? dy dx é o f composto com g', né? É a derivada da composta em relação a x. Então dy dx é igual a dy du, que é o f' calculado em g de x, multiplicado por g' de x. Então, essa aqui é a outra notação usada para representar a regra da cadeia. Também aqui, regra da
cadeia. Ok? Então aqui, equação 1 e equação 2, ambas representam a mesma coisa, tá? Então, visto isso, vamos ao primeiro exemplo. Derivada em relação a x de x ao quadrado mais 2 elevado ao quadrado. Antes de aprender a regra da cadeia, como é que você faria isso daqui? Ora, você iria expandir esse binômio, né? Então aqui seria a derivada em relação a x do quadrado do primeiro, é x à quarta, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, 4x ao quadrado, mais o quadrado do segundo, 4. Derivada da soma é a soma das derivadas. Vou usar ali a regra da potência, né? Derivada de x elevado a n em relação a x é n vezes x elevado a n menos 1. Isso aqui é a regra da potência. Nós já vimos na aula de regras básicas de diferenciação. Então ali eu vou ter 4x ao cubo mais 8x. Ok? Agora, usando a regra da cadeia, né? Eu teria que representar isso aí como uma composição de funções. Mais uma vez, vou recorrer ao diagrama de blocos. Então, aqui na entrada do primeiro bloco eu tenho x. A primeira função ela faz o quê? Ela pega a entrada, eleva ao quadrado e soma 2. Então, na saída do primeiro bloco, eu vou ter o u, que é igual a x ao quadrado mais 2. O segundo bloco, a segunda função, ela faz o quê? Ela pega a entrada e eleva ao quadrado. Então, na saída eu vou ter y, que é igual a u ao quadrado, mais u é x ao quadrado mais 2. Então eu vou ter x ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então eu representei aquela função que está sendo derivada no exemplo como a composição de duas funções. E aí eu vou aplicar a regra da cadeia. Eu tenho que a derivada de y em relação a x vai ser a derivada de y em relação a u multiplicada pela derivada de u em relação a x. Correto? Bom, y é igual a u ao quadrado. Então, dy du vai ser derivada de u ao quadrado em relação a u. Usando a regra da potência, sabemos que isso aqui dá 2u. U é x ao quadrado mais 2. Então, du dx é igual a 2x. Então, aqui teremos que dy dx é igual a dy du, ou seja, 2u, que multiplica du dx, ou seja, 2x. Isso é 4ux. Mais u é x ao quadrado mais 2. E eu quero expressar isso daqui em termos apenas de x. Né? Então, teremos que aqui é 4x que multiplica x ao quadrado mais 2. Fazendo a distributiva aqui, eu tenho que a derivada de x ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é a função que eu estou derivando, né? Isso aqui vai ser 4x ao cubo mais 8x. Observe que esse resultado aqui que alcançamos utilizando a regra da cadeia é idêntico ao resultado que obtivemos anteriormente, fazendo a expansão do binômio. Então você poderia dizer, bom, mas para que eu preciso da regra da cadeia se eu podia ter expandido o binômio e derivado usando as regras básicas? Bom, o problema é o seguinte, o que você faria sem a regra da cadeia se eu pedisse para você fazer essa derivada aqui? Derivada em relação a x de x ao quadrado mais 2 elevado a 100. Você iria fazer a expansão desse binômio a potência 100? Não seria prático isso, não é mesmo? Daí a utilidade da regra da cadeia. Antes de resolver essa derivada aqui, vamos generalizar essa aplicação da regra da cadeia para calcular a derivada da potência de uma função de x, que é o que está acontecendo aqui, né? Eu tenho aqui uma g de x, né? É um u, que é igual a um g de x, que é o x mais 2, elevado a uma potência.
Então vamos generalizar a aplicação da regra da cadeia nessa situação, derivada da potência de uma função. Então eu tenho x aqui na entrada, eu tenho essa função aqui g, na saída eu tenho u, que é o g de x. E a segunda função faz o que? Eleva o u à enésima potência. Então o y aqui é o u elevado a n. Aplicando a regra cadeia, nós temos que a derivada de y em relação a x vai ser a derivada de y em relação a u vezes du dx. Y é u elevado a n, né? Então estamos calculando a derivada de u elevado a n em relação a x. A derivada de y em relação a u, é a derivada de u elevado a n em relação a u. Aqui eu posso aplicar a regra da potência. Isso vai ser n vezes u elevado a n menos 1. Então aqui teremos n vezes u elevado a n menos 1 du dx. Então aqui nós temos a regra da cadeia aplicada em conjunto com a regra da potência. Então eu tenho a derivada da potência de uma função de x. O u aqui é uma função de x, né? O u é um g de x, qualquer aqui nesse caso, diferenciável, né? Então isso vai ser n vezes u elevado a n menos 1, esse estágio aqui é a aplicação da regra da potência, multiplicado por du dx, que vai ser a derivada dessa função de x em relação a x, qualquer que seja essa função de x aí diferenciável, né? Essa g de x. Então, usando a equação 3, eu vou resolver essa derivada aqui. Né? Ela vai ser o u aqui, o u é o x mais 2, correto? E o n é o 100. Então isso aqui vai ser 100, que multiplica u elevado a n menos 1, ou seja, x ao quadrado mais 2 elevado a 99, multiplicado por du dx, ou seja, a derivada de x ao quadrado mais 2 em relação a x. Isso aqui é 2x. Então essa derivada dá 200x, x ao quadrado mais 2 elevado a 99. Aplicando essa regra ao exemplo 1, né, como ficaria? Lá no exemplo 1, eu tinha a derivada de x ao quadrado mais 2 elevado ao quadrado em relação a x. Então isso aqui vai ser 2 vezes x ao quadrado mais 2 elevado a 2 menos 1, que é 1, vezes a derivada de x ao quadrado mais 2 em relação a x. Né? Onde x ao quadrado mais 2, isso aqui é o u. Né? Derivada de x ao quadrado mais 2 é 2x, então isso dá 4x, que multiplica x ao quadrado mais 2, que é igual a 8x ao cubo mais 8x. 8x ao cubo, 4x ao cubo mais 8x. Que é o resultado que nós encontramos lá no exemplo 1. Ok? Muito bem. Agora, nesses dois exemplos de aplicação da regra da cadeia, eu tinha a composição de duas funções, eu tinha dois estágios naquele diagrama de blocos. A regra da cadeia não está restrita à composição de apenas duas funções. Ela é extensível para a composição de n funções. Então aqui no exemplo 3, suponha que você tivesse que calcular a derivada em relação a x de x ao quadrado mais 2 elevado a décima mais 10, tudo isso aqui elevado ao cubo. Então eu vou representar essa função como uma composição de três funções. Então eu vou ter um diagrama com 3 blocos. Então na entrada do primeiro bloco eu tenho x. O primeiro bloco, a operação que ele faz é, ele eleva a entrada ao quadrado e soma 2. Então aqui na saída do primeiro bloco, eu tenho u, que é igual a x ao quadrado mais 2. O segundo bloco, ele eleva a entrada à décima potência e acrescenta 10 unidades. Então, na saída do segundo bloco, eu tenho v, que é igual a u à décima mais 10.
Por fim, o terceiro bloco, ele pega a entrada e eleva ao cubo. Então, na saída, eu vou ter y, que é igual a v ao cubo. Note aqui, ó. Isso aqui é o U a décima mais 10 é o v. E o y é v ao cubo. Usando a regra da cadeia, eu sei que a derivada de y em relação a x, né? Essa saída aqui em relação à entrada, vai ser a derivada de y em relação a v, que multiplica a derivada de v em relação a u, que multiplica a derivada de u em relação a x. Então, aí uma aplicação da regra da cadeia na composição de três funções. Eu tenho três estágios aqui, mas é a extensão do que nós vimos nos exemplos 1 e 2, né, que tinham apenas dois estágios. Muito bem. U é x ao quadrado mais 2. V é u a décima mais 10. E y é v ao cubo. Então, du dx é 2x. dv du vai ser a derivada de u a décima em relação a u. Aplicação direta da regra da potência também. Então vai ter 10 u elevado a 9. E dy dv vai ser 3v ao quadrado. Então dy dx vai ser o produto de tudo isso. Vai ser 60x u a nona v ao quadrado. Mas eu quero a resposta em termos de x. Então, dy dx, que é a derivada de x ao quadrado mais 2 a décima mais 10 elevado ao cubo, isso vai ser 60x, que multiplica x ao quadrado mais 2 a nona, que multiplica x ao quadrado mais 2 a décima mais 10 ao cubo. Muito bem, antes de encerrar essa aula, vamos a um quarto e último exemplo. Vamos calcular a derivada de seno de 3x ao quadrado mais 1 elevado à 25ª potência. Essa, mais uma vez, é uma situação onde vamos ter a composição de três funções. Eu sei que vocês ainda não aprenderam a derivada da função seno. Isso eu vou mostrar na aula, uma aula futura, sobre derivadas de funções trigonométricas. Então eu vou colocar aqui para vocês o valor dessa derivada sem demonstrar. A derivada do seno de x em relação a x é cosseno de x. Vamos usar isso daqui nessa resolução. Então vamos preencher aquele diagrama de blocos. Na entrada do primeiro bloco, eu tenho a variável independente x. A primeira função, a mais interna, é essa aqui, né? Então, o que ela faz? Ela pega a entrada, multiplica por 3, pega a entrada, eleva ao quadrado, multiplica por 3 e soma 1. Então, na saída do primeiro estágio, eu tenho aqui u é igual a 3x ao quadrado mais 1. O segundo estágio é a função seno. Então, ela pega a entrada e, na saída, apresenta o seno da entrada. Então, aqui na saída do segundo estágio, eu tenho v, que é igual a seno de u. No terceiro estágio, o que eu faço? Eu pego ali o seno de 3x ao quadrado mais 1 eleva a 25ª potência. Ou seja, esse terceiro estágio ele pega a entrada e eleva a 25ª potência. Então, na saída eu tenho o y, que é v elevado a 25ª. Muito bem. Usando a regra da cadeia, eu sei que a derivada da saída aqui da composição em relação à entrada, ou seja, o dy dx, vai ser o produto das taxas de variação para cada estágio, né? Então vai ser dy dv, que multiplica dv du, que multiplica du dx.
U é 3x ao quadrado mais 1. Logo, du dx é 6x. V é seno de U. Então, dv du é a derivada do seno de U em relação a U. Pelo que eu já mostrei lá em cima, né, a derivada do seno é igual ao cosseno. Então, isso aqui vai ser cosseno de U. Por fim, y é igual a v elevado à 25ª potência. Então, dy dv vai ser 25v elevado à 24ª. Então, dy dx vai ser o produto desses três componentes, né? Então, vamos ter 25 vezes 6, que é 150x, que multiplica cosseno de u, que multiplica v elevado à 24ª. Eu quero expressar tudo em função de x. Então, dy dx vai ser igual a 150x. V é o seno de 3x ao quadrado mais 1, né? Então, isso aqui é seno de 3x ao quadrado mais 1. Isso aqui elevado à 24ª, que multiplica o cosseno de u, que é 3x ao quadrado mais 1. Então, está aí a derivada da função do exemplo 4. Ok? Então, com isso, chegamos ao final dessa aula. Só relembrando aqui as três equações que nós apresentamos para a representação da regra da cadeia. Então, dy dx igual a dy du vezes du dx, onde o u aqui é um g de x e o y é um f de x. E a segunda forma de representar essa equação, né, com outra notação, seria a derivada da composta é a derivada da função externa calculada na interna multiplicada pela derivada da interna. E também vimos naquela equação 3 a combinação ali da regra da cadeia com a regra da potência. Então, a derivada da potência de uma função de x vai ser n vezes u elevado a n menos 1 du dx. Apenas aí fazendo um resumo do que nós vimos. Ok? Então, isso encerra essa aula. Na próxima aula, nós vamos aplicar a regra da cadeia para obter a derivada da função inversa. Até lá!